Vamos falar sobre as atualizações em relação ao caso Prestiani, porque é importante para a gente entender como é que pode ser esse jogo de volta, né, entre Real Madrid e Benfica, e também trazer o que aconteceu no fim de semana, que é uma loucura, que a sensação que fica é que a gente está há tanto tempo lutando, mas parece que as coisas não mudam, né? O Fred vai trazer os casos da Inglaterra, mas que é muito triste realmente ter que começar o programa com esses temas, Gil. Bom, vamos para as atualizações sobre o caso de racismo envolvendo o Vini Júnior. A UEFA, pelo jeito, resolveu se movimentar, né, Quesada? Desde quando aconteceu tudo na última terça-feira, a UEFA abriu uma investigação, né, com base no seu artigo 14 de comportamentos discriminatórios, e essa investigação vem sendo conduzida e a investigação não está concluída. E a UEFA tinha, basicamente, até o dia de hoje, para tomar uma decisão em relação ao jogo da volta, né? E foi uma decisão que tirou o Prestiani, o Gianluca Prestiani, da partida, né? Um jogo preventivo, o Prestiani está fora, portanto, da partida contra o Real Madrid. Isso não significa que é a punição final. É muito importante a gente dizer isso, porque as investigações ainda estão acontecendo. É mais ou menos, né, dado ao âmbito criminal aí, para deixar claro para o público, né? Guardadas as devidas comparações, é uma prisão preventiva, tá? É isso. Não quer dizer que a UEFA considerou ele culpado, mas no âmbito da investigação e posteriormente do julgamento, o Bresciani vai ficar de fora dessa partida, né? Algo que impacta diretamente tudo, tá? Tudo, tudo, tudo. As coletivas de imprensa que nós vamos ter amanhã, o próprio jogo, já se esperava um clima e um ambiente muito hostil, especialmente porque tem alguns momentos que a UEFA temia, como, por exemplo, coisas das mais simples às mais complexas, né? Não só o que ia acontecer dentro de campo, mas no hino da Liga dos Campeões, depois a parte que os jogadores se cumprimentam, provavelmente todos os jogadores do Real Madrid iriam passar pelo Prestiani, as vaias que viriam da arquibancada, a forma com que a arquibancada se comportaria. Então a UEFA preventivamente preferiu optar por isso. O Benfica respondeu logo na sequência com um comunicado oficial, tirando uma dúvida que a gente tinha, né? Porque como o Benfica jogou contra o AVS no final de semana e o Prestiani não entrou em campo porque estava suspenso, na coletiva do Mourinho pós, a gente ficou com a expectativa que ele falasse se o Prestiani viajaria para cá ou não, se o Benfica iria afastá-lo e tal. Mas essa pergunta não pôde ser feita, porque o assessor de imprensa disse que o Mourinho não iria responder nenhuma pergunta envolvendo o caso da última terça-feira, né? E os jornalistas depois, na sequência, não quiseram fazer a pergunta, não quiseram insistir no tema, e foi uma pena, porque a gente já poderia ter uma resposta. Agora, para mim, a resposta fica clara no comunicado do Benfica, que inclusive diz que vai recorrer, mesmo sendo sem tempo hábil e não acreditando que vai reverter a situação, o Benfica irá recorrer é, da decisão desse jogo preventivo ao Prestiani, e lamenta não poder contar com o jogador, né? Dentre outras coisas que estão escritas aí no comunicado, que é extenso, do Benfica. Portanto, a gente já tem algumas respostas. O Prestiani não estará em campo, pelo menos por esse jogo. Ainda não há um julgamento final, uma decisão final de quantos jogos o Prestiani irá pegar, e o Benfica deixou claro que traria o Prestiani, independentemente de tudo que aconteceu. Vou ler rapidamente aqui o comunicado, que acho que vale. O Sport Lisboa e Benfica tomou conhecimento da decisão da UEFA de aplicar uma suspensão provisória de um jogo ao seu jogador Gianluca Bresciani, no âmbito da averiguação em curso relativamente ao incidente ocorrido no jogo frente ao Real Madrid. O clube lamenta ficar privado do jogador enquanto o processo está ainda em investigação e irá apelar dessa decisão da UEFA, mesmo se dificilmente os prazos em causa terão qualquer efeito prático para o jogo da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões. O Sport Lisboa e Benfica reafirma igualmente o seu compromisso inabalável no combate a qualquer forma de racismo ou discriminação, valores que fazem parte da sua identidade histórica e que refletem a sua ação cotidiana.
na sua comunidade global, no trabalho da Fundação Benfica e em figuras maiores da história do clube, como o Eusébio. Volto a citar o Eusébio, algo que foi bastante criticado, né, especialmente depois das declarações do Mourinho, trazendo a informação também de que o Mourinho tomou os 2 cartões amarelos lá, foi expulso, né, no Estádio da Luz e não vai estar, inclusive, na coletiva de imprensa. Ele vem para Madrid, provavelmente ficará aqui em uma das tribunas do estádio Santiago Bernabéu, mas ele não dará entrevista coletiva. Quem fará isso em seu lugar é o João Tralhão, que é um especialista nas categorias de base do Benfica, foi campeão, inclusive, da Youth League, eliminou o Real Madrid 2 vezes nessa caminhada de Youth League João o quê? e passou Youth League, Não, João o quê? Tralhão. Tralhão, é um nome bem forte, né? Mas o João, eu já entrevistei ele, viu? Na época que o Benfica ganhou a Youth League, a gente fez uma matéria no antigo Esporte Interativo e cabe a ele agora responder e, enfim, participar dessa coletiva de imprensa. A gente vai ter também uma entrevista exclusiva com ele amanhã. Então amanhã vai ser um dia bem, bem movimentado para a gente falar sobre o tema. Eu espero só que o Departamento de Comunicação do Benfica não tente fazer o que fez no último final de semana, né? Proibir as perguntas. Porque se for para ir caminhar nesse sentido, é melhor nem fazer a entrevista, né? Porque o caso em si, tudo que aconteceu na terça-feira tá relativamente não, tá muito, muito conectado com o jogo daqui, da volta. Não tem para onde fugir. Dentro de campo, fora de campo, no comportamento, mentalmente nos jogadores, nas arquibancadas. Então, tudo isso infelizmente, faz parte do cenário. Eu sinceramente lamento muito, porque era o principal jogo nosso do playoff, a gente estava muito focado em entender como o Benfica poderia responder ao Real Madrid de novo, e aí ganhou esse contorno por conta do Bresciani, que no mínimo foi homofóbico, né? Com o que ele diz, que falou que foi maricom. Então, no mínimo. Isso aí é importante, tá? Porque no comportamentos discriminatórios é o artigo 14. A UEFA ainda não deixou claro por que preventivamente puniu o Bresciani. Se foi porque ele disse maricom ou se foi porque entende que ele disse mono. E eu acho que mais para frente a UEFA, a hora que na verdade sair a punição final, vai ter que esclarecer, né? Acho que vai estar nos, entre aspas, autos do processo. Naquele caso que você trouxe de 21 do Kudela, foram 10 jogos, né, de suspensão, se eu não estou enganada. Sim, sim, foram 10 jogos e não teve, como eu tinha dito, né? Não teve a prova cabal, né? Porque ele cobriu também o rosto. Então é o caso que a gente mais tem de referência. Curiosamente, depois o próprio jogador pediu desculpas, tá? O Kudla pediu desculpas por ter xingado o companheiro de profissão e tal. Algo que a gente não, agora não tem como prever depois o que vai acontecer a partir É, desse momento, Fred. essa decisão de retirar o Prestiani, essa medida cautelar, né? Eu acho que dá para classificar dessa maneira da UEFA. Eu acho que já dá indícios de que eles têm indícios, né? Não sei para qual direção, não sei se é com base no que o Prestiani disse que disse, e aí se enquadra em homofobia, ou se é na direção do que o Vinícius e o Mbappé escutaram que o Prestiani disse, que aí se enquadra em racismo, mas eu já interpreto como a UEFA dando sinais de que ela tem alguma coisa para já começar a construir esse caso, que evidentemente precisa ser construído com todas as evidências possíveis, né? Acho que seria muito apressado na nossa parte esperar que a UEFA já tivesse a investigação concluída para esse jogo. Então, eu gosto da decisão da UEFA porque se ela tiver de fato as evidências no fim da investigação, a gente vai entender que ela já tinha indícios para tirar o principal problema desse jogo, né? O jogo é outro sem o Prestiani, pelo menos é isso que a gente espera. No comunicado da UEFA, né, que divulga a decisão, né, dessa medida cautelar, como falou o Fred, eles falam que eles estão investigando, que é o artigo 14, que é o Código Disciplinar da UEFA em relação à discriminação,
E ele diz que foi relacionada a um comportamento discriminatório, ou seja, é o que o Fred falou. Ele ainda não é acusado, ainda está sendo investigado, mas a UEFA toma essa medida preventiva, né, cautelar, porque alguma coisa identificou em relação a comportamento discriminatório que a gente não sabe de qual teor de discriminação. Mas se toma essa decisão é porque dentro do que já conseguiu investigar, algum comportamento discriminatório existiu. Porque senão a UEFA não tomaria a decisão de uma medida cautelar, né? Se não tivesse nada e precisasse investigar ainda mais fundo, não tomaria a decisão de estou investigando, mas existe um indício pelo qual eu decido que cautelarmente, provisoriamente, é um jogo, né? Agora eu preciso de toda a investigação a fundo para ter uma decisão concreta, mas é isso, se não tivessem absolutamente nada, não se teria tomado essa decisão, mas não é a decisão final. Só quero tirar uma dúvida com o Quesada, para a gente seguir para os casos de racismo na Premier. Quesada, você acha que o Benfica escalaria normalmente, o Mourinho escalaria normalmente o Prestiani ou iriam inventar alguma lesãozinha, alguma coisa para não utilizá-lo? Pelo comunicado do Benfica, deixa claro que eles queriam contar com o jogador. Agora, assim, se ele seria titular ou não, aí é uma questão mais de campo-bola, porque o Luque Bacchio voltou e é o titular da posição. O Cristiano é um jogador muito jovem, né? E antes da lesão do Luque Bacchio, antes do Mourinho ficar sem opções, ele não utilizava o Prestiani com tanta frequência como vem utilizando nos últimos jogos. Então, ele podia ficar no banco de reservas tranquilamente, até porque o Luque Bacchio, um jogador que atuou aqui no futebol espanhol no Sevilha por algum tempo, conhece o contexto de Real Madrid, seria uma decisão normal, entendeu? Se ele ficasse no banco. Agora, ele viajaria. O Benfica deixou claro nesse comunicado aí que contava com um jogador, assim. Não partiria do Benfica aquilo que a gente pode chamar, ou muita gente cobrou, de bom senso de não trazer o jogador, entendeu? Até por conta do comportamento do próprio Benfica durante toda a situação, né? E já falei mal da estratégia comunicacional e volto a referir, especialmente depois do jogo, a pressa de fazer o que fez nas redes sociais quando o assunto era muito, muito, muito mais grave para você querer responder assim.